10 partes do seu corpo que provam que você cresceu. Desde que sobrevivemos na selva, como nossos ancestrais, nós humanos passamos por algumas mudanças dramáticas. Perdemos certos recursos e ganhamos outros. Com a evolução, algumas partes de nossos corpos desapareceram e outras apareceram. Vamos dar uma olhada nos vestígios deixados em nossos corpos como evidência. Aqui estão 10 partes do seu corpo que provam que você evoluiu. 10. Cauda de ossos. Os humanos costumavam ter caudas que nos ajudavam com equilíbrio e mobilidade. No entanto, com o passar do tempo, não precisamos mais delas, então, eventualmente os perdemos. Prova disso é a presença do cóccix. Essa estrutura óssea se encontra no final da coluna e se parece com um pequeno osso fundido. Todos os mamíferos tinham cauda em algum ponto de seu desenvolvimento, até você, por volta das 4 semanas de gestação. A prova disso é que nossos embriões são semelhantes aos de outros vertebrados, exibindo um cóccix visível. Como os macacos, as células da cauda são programadas para morrer. No entanto, em raras circunstâncias, uma mutação permite que nossa cauda ancestral se forme. Muitas dessas pessoas tiveram suas caudas removidas cirurgicamente. Mas você pode me perguntar, isso era inútil? Várias fontes dizem que foi muito útil. Apesar de ser uma cauda vestigial, servia como local de fixação de tendões, ligamentos e músculos. Também é considerado um componente importante na sustentação de peso ao sentar. Dito isso, é a prova do nosso passado, mas ainda tem uma função até hoje, por mais mínima que seja. 9. Reflexo de preensão palmar. Esse reflexo prova que a evolução não é apenas evidente nas partes do corpo, mas também pode ser observada a partir de comportamentos que desaparecem com o tempo. Um deles é o que é chamado de reflexo de preensão palmar. Você notou como o recém-nascido se apega a qualquer coisa? Digamos, um dedo, quando coloca as mãos nele. Esse é o reflexo da preensão palmar. Os recém-nascidos se agarram instintivamente a qualquer coisa que, mesmo durante o sono, esse reflexo seja ativado. E não é apenas com as mãos, também pode ser visto por seus pés. Então, qual é o objetivo disso exatamente? Alguns sugerem que esse traço vestigial vem de bebês primatas, que se mantêm seguros às suas mães. E conforme a criança cresce, esse comportamento também desaparece. Então, simplesmente é algo que mantém um bebê pequeno a salvo de cair. Embora, claro, eu não sugira que você tente pendurar um por um graveto. Isso seria extremamente imprudente. 8. Terceira pálpebra. Você já assistiu Homens de Preto? Onde Will Smith persegue alguém, e então essa pessoa piscou de lado, como se tivesse uma terceira pálpebra? Estranho, não é? Mas o fato é que costumávamos ter isso também. É isso mesmo, costumávamos ter uma membrana nictitante, e tudo o que resta dela é aquela pequena dobra rosa no canto interno dos seus olhos. Outros animais, como peixes, répteis e pássaros, ainda possuem essa membrana. Sua principal função é manter os olhos protegidos de detritos. Então, por que não temos mais? Para encurtar a história, não temos mais uso para isso. Dependíamos da visão para caçar muito mais no passado, tanto que tínhamos terceiras pálpebras que mantinham nossos olhos úmidos sem ter que piscar. Mas, agora que vivemos em grupos e não caçamos com tanta frequência como antes, ele foi embora, deixando aquele tecido rosa para trás. 7. Dentes do siso. Uma das maiores dores de crescer é ter dentes do siso. É um processo doloroso quando surge. E, se você não tiver sorte, pode até crescer de uma forma que empurre seus outros dentes. E essa é uma viagem cara ao dentista. Mas você sabia que isso é realmente um resquício da evolução? Acredita-se que a versão pré-histórica do homem tinha mandíbulas maiores
e gostos culinários um tanto não refinados, em comparação com como comemos agora. Eles tinham uma grande necessidade de 32 dentes, e nossos molares extras desempenhavam um papel vital na mastigação dos alimentos. E então a evolução veio. Aprendemos como usar o fogo e cozinhar o que comemos. Nossas mandíbulas ficaram menores, então não há mais muito espaço para o 32º molar. E, hoje em dia, temos alguns sortudos que não tiveram nenhum dente do siso. 6. Orelhas balançando. Agora, aqui está um truque legal que alguns de vocês podem ter visto em festas. Você consegue mexer as orelhas sem realmente tocá-las? Como eles fazem isso por conta própria? Bem, isso é mais uma prova de que evoluímos. Então, como as pessoas fazem isso? Tudo se resume aos 3 músculos ligados ao nosso ouvido externo, conhecidos como auriculares. Aqueles que conseguem mexê-los têm músculos do ouvido muito fortes, para dizer o mínimo. Outros mamíferos usam ativamente esses músculos que permitem que seus ouvidos se movam, ajudando-os a localizar as fontes de sons. Basta olhar para um gato quando ele tenta ouvir, e você verá o músculo em ação. Então, por que não estamos mais equipados com orelhas super ágeis? Novamente, é devido ao fato de que não precisamos mais ser tão bons em ouvir como quando éramos caçadores-coletores. Curiosamente, porém, ainda podemos detectar que nossos ouvidos se movem instintivamente para sons sutis. A pesquisa confirma isso, pois eletrodos colocados nos músculos da orelha detectaram uma resposta dos assuntos de teste, quando foram expostos a sons sutis. 5. Arrepios. Quando foi a última vez que você sentiu o cabelo atrás do pescoço e os braços se arrepiarem? Foi depois de sentir uma brisa fria, repentina, em um dia quente? Foi quando você ouviu uma música memorável que mexeu com você? Estou falando sobre arrepios. E sim, eles são mais uma prova de como mudamos. Veja, nossos cabelos ficam em pé por causa do que chamamos de músculos eretores do pili. Também estão presentes em outros mamíferos, como os gatos, que parecem maiores quando ameaçados. Então, por um lado, eles são usados para mostrar domínio, e por outro lado, eles são usados como proteção contra o frio extremo. Os pelos levantados aumentam o espaço entre cada cabelo, proporcionando um melhor isolamento aos animais. Basta olhar para um pássaro inchado congelando suas penas. Então isso explica por que eles aparecem quando estamos com frio. Quando ocorre arrepios, quando nos lembramos de algo, você pode atribuir isso à adrenalina, que estimula um mecanismo de fuga ou luta, provocado por emoções extremas, causando aquela manifestação física inegável. Antes de ir para o próximo, vamos fazer uma pequena pergunta trivial. Além da fama, o que Mark Wahlberg, Lily Allen e Harry Styles têm em comum? A resposta é: todos eles têm o próximo traço vestigial. 4. Mamilos extras. Sim, Mark, Lily e Harry têm mamilos extras. Isso é meio estranho, certo? Bem, na verdade não. Na verdade, estima-se que 5% da população mundial tenha mais de 2. Você pode atribuí-los ao nosso desenvolvimento durante o estágio embrionário, quando algo dá errado, mas não é necessariamente prejudicial para ninguém. Algumas pessoas podem ter 3 mamilos, outras 4, e há até um cara que tinha um total de 7 mamilos. Mas como isso é prova de evolução? Para começar, outros mamíferos como cães têm numerosos mamilos, e isso os serviu bem, já que tem mais de um filhote por nascimento. Aparentemente, houve um tempo em que nossos ancestrais também podiam ter mais de um filho, então havia uso. 3. Músculo palmares longo. Aqui está o que eu quero que você faça. Com as palmas das mãos voltadas para cima, faça o polegar e o dedo mínimo se tocarem. Você vê uma linha em seu pulso ao fazer isso?
Esse é o músculo palmar longo. Esse tendão que você acabou de ver na linha do pulso é, na verdade, um sinal de evolução. E o fato é que apenas 14% da população não tem. Mas o que exatamente isso faz? Veja, acredita-se que nossos ancestrais dependiam da flexibilidade do pulso para a locomoção, e o músculo palmar longo desempenhou um grande papel nisso. Se você tentar olhar para outros animais, como macacos, eles têm tendões extremamente desenvolvidos, que os ajudam a balançar de uma árvore para outra. Agora, de alguma forma, faz sentido como nos relacionamos com eles. Para nós, humanos modernos, entretanto, tem efeito mínimo ou nenhum efeito. Na verdade, os cirurgiões costumam usá-los para cirurgia estética e outros enxertos. 2. Músculo plantar. Já sabemos como o músculo palmar longo supostamente nos ajudou a balançar de árvore em árvore, certo? Agora, se você observar primatas, eles também usam os pés, e a contraparte do pé é o músculo plantar. Ao contrário do palmares longos, você não pode ver apenas olhando para a área. Você tem que examiná-lo adequadamente e só pode ser reconhecido visualizando os músculos. Foi considerado um contribuidor fraco para flexionar o pé, portanto, é considerado um traço vestigial. Então, como provavelmente foi usado no passado? Isso nos ajudou a navegar de uma árvore para outra, não apenas com as mãos, mas também com os pés. Mas, desde que a evolução começou, não precisamos mais do músculo plantar, pois caminhamos efetivamente sobre as duas pernas. 1. Cor dos olhos e dobra epicântica. Dizem que os olhos são as janelas da alma. Mal sabemos que eles também podem nos dizer sobre como evoluímos. Pegue a cor dos nossos olhos como exemplo. É comumente aceito que nossos primeiros ancestrais vieram do continente africano. Por causa de sua exposição direta aos raios ultravioleta e altas temperaturas, sua pele ficou escura e influenciou seus genes. Os mesmos genes também são responsáveis pela cor dos nossos olhos. Assim, as primeiras cores proeminentes dos olhos eram marrom escuro ou preto. Foi durante a migração para outras partes do mundo que surgiram novas cores de olhos, também influenciadas por outros fatores. Quanto aos olhos azuis, pensa-se que ajudaram os humanos a suportar melhor os dias escuros e deprimentes dos invernos europeus do Neolítico, do que aqueles com olhos castanhos. Outro mistério relacionado aos nossos olhos é a dobra epicântica, comumente associada a pessoas de ascendência asiática, e muitas teorias surgiram para explicá-lo. Alguns acreditam que a dobra funcionou como um parasol, protegendo os olhos da superexposição à radiação ultravioleta, ou como um cobertor, que os isolava do frio. Outros, entretanto, contradizem isso, dizendo que uma porção substancial da população asiática evoluiu em áreas fora das regiões tropicais e árticas. O Dr. Frank Poirier, um antropólogo físico da Universidade Estadual de Ohio, em vez disso, atribui a dobra a genes pleiotrópicos, que são genes únicos que controlam mais de uma característica ou função. Mas, ainda assim, ele não tem explicação para sua origem. Quais partes evoluídas do corpo mais surpreenderam você? E existem outros vestígios de características que você pode adicionar à lista? Deixe nos comentários abaixo. E se você gostou, se inscreva, deixe o like e compartilhe com seus amigos.